Queridos irmãos, a nossa vida ela é formada, praticamos e o nosso comportamento, a maneira como nós vivemos, é resultado das nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Uma das frases que na época do seminário eu ouvi dizia o seguinte: nunca duvide nas trevas do que você teve certeza na luz. E desde esse momento eu já vivi um pouco dessa forma, mas essa frase ela sintetizou para mim o entendimento de quando eu estivesse nos momentos difíceis, eu precisava ter certeza de que as informações que eu tinha no passado, elas foram suficientes para me levar até aquela situação ali. Então, naquele momento de dúvida, de escuridão, eu não deveria ficar inseguro, né? Então, nunca duvidar nas trevas daquilo que você teve certeza na luz. E uma das crenças que nós temos é que o nosso Deus, ele nos conduz. Essa imagem aqui é uma imagem de um deserto, né? E aí eu gostaria de pensar em deserto como as dificuldades da vida que nós passamos, e é o que o texto vai relatar hoje também. E aí uma das coisas que nós precisamos sempre ter em mente é aquela convicção, aquela certeza que o Senhor nos conduziu. Assim que a gente soube a notícia da Marilis, da enfermidade dela, uma das coisas que eu falei para ela: fique tranquila, porque você não fez nada para receber essa enfermidade. Ou seja, isso aqui nós podemos descansar, que é algo que nós confiamos que Deus permitiu para que você passasse. Porque é diferente dos problemas que nós enfrentamos quando nós estamos nele por decisões erradas que nós tomamos. Não é pior? É muito difícil a gente falar assim, ó, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria falado isso, feito isso, né? Desejado isso, externado isso. Mas quando tem aquelas circunstâncias que foi Deus que nos colocou ali, a gente, de certa forma, a gente pode ficar muito descansado e sabendo que Deus permitiu que nós passássemos por isso. Nós estamos no Evangelho de Mateus, expondo esse Evangelho tão rico que faz essa conexão com o Antigo Testamento, com as profecias, onde Mateus está apresentando esse Salvador suficiente para salvar, o prometido. O Evangelho de Mateus, então, foi escrito para provar que Jesus é o Salvador, que ele é o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Na última mensagem que nós vimos em Mateus, no capítulo 3, nós vimos acerca do batismo de Jesus, e houve uma voz do céu que foi dita pelo Deus Pai: esse é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Uma aprovação de Deus. E olha a forma como começa o capítulo 4, versículo 1. Então, em algumas versões diz em seguida ou imediatamente. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Imediatamente o batismo, imediatamente após a aprovação de Deus, Jesus foi levado para o deserto. Deixa Mateus marcado, vá lá para Lucas capítulo 4, um pouquinho mais adiante aí. O Evangelho de Lucas, ele relata também acerca da tentação de Jesus, e ele acrescenta para nós uma informação aqui no versículo 1, que diz, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Essa aqui já é uma lição que nós tiramos aqui. Nós passamos problema não porque nós estamos longe de Deus. Muitos dos problemas que nós vamos enfrentar é pelo fato justamente de estarmos fazendo certo, de estarmos caminhando com o Senhor. Jesus estava cheio do Espírito e ele foi levado ao deserto. E a tentação de Jesus em Lucas, ele é narrado de uma forma temática, não cronológica, diferente do Evangelho de Mateus, onde ele está relatando ali cronologicamente aquilo que aconteceu. Então volte lá para Mateus capítulo 4, nós veremos o versículo 1 ao versículo 11 nessa noite, e o que nós aprenderemos é: porque Jesus venceu a tentação como filho obediente, nós somos chamados a viver pela sua palavra, não exigir provas do cuidado de Deus e rejeitar todo o atalho que nos afaste da sua vontade. Esse aqui é o resumo desse texto. Então eu gostaria que você lesse ele junto comigo para nós fixarmos ele, e é isso aqui que eu gostaria que você levasse ao sair daqui. Vamos lá? Porque Jesus venceu a tentação como filho obediente, nós somos chamados a viver pela sua palavra, não exigir provas do cuidado de Deus
e rejeitar todo atalho que nos afaste da sua vontade. A primeira informação, então, que nós vimos no texto é que Deus conduz ao deserto. No versículo 1 fala, então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Conforme nós lemos em Lucas, Jesus estava cheio do Espírito e ele foi conduzido ao deserto. Deus conduziu Jesus. Esse texto aqui ele vai fazer um apontamento lá para Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Eu gostaria que você abra também Deuteronômio 8:2 e deixe esse versículo marcado aí na sua Bíblia e no seu coração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, é um texto que nos ajuda muito nas nossas dificuldades, nas provações que a gente passa. Olha o que diz Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. Perceba que o povo estava no deserto, eles foram conduzidos por Deus, e o tempo não foi breve, o tempo foi durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Irmãos, esse texto de Deuteronômio 8:2, ele vai ser ecoado lá em Mateus 4, onde nós estamos, mas é um texto muito rico aí em Deuteronômio, que fala que Deus conduziu o povo ao deserto durante 40 anos. E a finalidade, o objetivo de Deus era para ver se eles obedeceriam a Deus ou não, para ver o que estava no coração deles. Então, quando nós estamos lá em Mateus 4, nós vemos que Deus conduziu também, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deus conduziu o povo ao deserto. Deus conduziu Israel ao deserto. E Deus, irmãos, muitas vezes nos leva de forma proposital ao deserto. Essa é uma verdade dura, sim ou não? Você entender isso, que algumas vezes Deus vai te levar de forma proposital ao deserto. No deserto, Jesus aqui ele vai passar fome. Jesus vai ser tentado por Satanás. E ao passar pelo deserto, uma verdade é que ninguém permanece o mesmo. Ou você vai sair do deserto derrotado, ou você vai sair desse deserto vitorioso. Mas tenha certeza que no deserto que você passa, você não vai sair igual da forma como você entrou. Ou você vai sair vitorioso, continuar cheio do Espírito, ou você vai sair derrotado. Você vai cair em tentação, você vai pecar contra Deus, você vai se distanciar de Deus. Essa semana, conversando com alguém, eu fiquei muito triste porque a pessoa está longe do Senhor. Ela ouviu, irmãos, essa pessoa viveu tantas experiências com Deus, caminhou com Jesus. Nós vivemos, nós vimos, e hoje essa pessoa está longe do Senhor. Passou por desertos da vida, passou por dificuldades, mas não saiu de forma vitoriosa. Como que você vai sair do deserto que você passa? Lembre-se, você não vai sair da mesma forma como você entrou. Ou você vai sair vitorioso, ou você vai sair derrotado. E você concorda comigo que você não quer ir para o deserto? Ou você quer? E se você está no deserto, você quer o quê? Sair do deserto. Você quer fugir do deserto. Mas algo muito importante para você é não queira fugir do deserto. Sabe por quê? Não queira fugir do deserto. Por que não? Porque quem te conduziu para o deserto? Foi Deus. E quem que vai tirar você do deserto? É Deus. Irmãos, são verdades duras da palavra do Senhor. Porque nós não queremos ir, mas Deus nos leva. E quando nós estamos lá no deserto, nós queremos sair o mais rápido possível. Mas é o tempo de Deus, é aquilo que Deus quer. Tenha essa certeza que Deus te colocou onde você está. Os irmãos têm acompanhado a nossa vida. Os irmãos têm visto as dificuldades, né? E têm sido usado por Deus para consolar-nos. E essa semana, um dos compromissos que eu tinha era gravar 2 aulas na cidade de Piracicaba. E eles queriam que eu passasse o dia lá. Eu falei, gente, não tem condições, né? Me diz o horário, eu vou, gravo e volto.
E aí, olhando a agenda, as crianças estavam na IBF, lá na Igreja Presbiteriana de Limeira. Eu falei, pode ser às 3 horas a gravação, eu chego, gravo e saio. Pode ser, Onéias. Então tá bom. Né? Quando deu 1h30, levei as crianças para a IBF, e aí na hora que eu tô voltando, né, como todo homem, a gente quer economizar sempre, né? Eu falei, tem a opção de ir pela rota sem pedágio e tem pelo pedágio. O tempo é quase o mesmo, mas pelo pedágio é um pouquinho mais rápido. Eu falei, eu vou pelo pedágio. Mas aí eu tava chegando ali na GWM, começou a dar uma rajada no motor, eu falei, nossa, que estranho isso aqui. E aí, pensando em economizar, nessa semana eu encontrei um posto lá em Limeira que o etanol era R$3,07. Enche o tanque, irmão. Põe até aí nas garrafas aí, enche o tanque aí, né? Eu falei, ai, foi o problema do álcool. Me abasteceram água, não era álcool, né? E eu fui conversando com a IA, o que eu faço agora? Porque o tanque estava cheio, pelo menos 90%. Jogo uma aditivada, não jogo, o que eu faço? A IA falou, Onéias, vai pro mecânico, né? Porque se o combustível tá muito ruim, talvez tenha que tirar todo o combustível. Eu falei, puxa, é verdade. Talvez vai ter que até tirar todo o combustível do tanque. Na hora que eu entro na cidade, a rajada do motor já estava super alta. Acendeu a luz do óleo e aí eu já encostei. Eu falei, é problema sério aqui. Deus trouxe um homem que estava saindo do parque, né, ali do centro de lazer. Estava saindo, eu falei, você pode me levar no mecânico, assim, assado? Né? Ele falou, posso te levar lá. Né? Eu não tenho o telefone dele, é um cara que eu achei, me atendeu super bem esses dias, mas não tenho o telefone dele, você pode me levar? Posso. Tem um William também, que é um mecânico muito bom, né? E aí a gente foi indo, eu falei, é ali, ó, o que eu tinha pensado, né? Eu falei, é ali. Ele falou, eu vou te levar lá no William. Eu falei, bom, deixa ele levar, né? Vai que o socorro vai ficar mais fácil pelo William, porque eu tenho que ir lá para Piracicaba, eu tenho que gravar, e eu mandando mensagem para lá. Fomos com o mecânico no carro, na hora que ele abriu o carro também, né? Eu tinha aberto já o capô, mas na hora que ele abriu, ele sentiu o cheiro assim. Ele falou, eu acho que é problema de cabeçote. E aí começou a mexer daqui, mexe de lá, olha, inspeciona, vai fazendo algumas análises. Falou, isso aqui é problema de cabeçote. Eu falei, o que é cabeçote? É a parte de cima do motor. Eu falei, ixi, tem que fazer a parte de cima do motor. Ele falou, e deu rajada? Eu falei, deu rajada. Ele falou, então você perdeu a parte de baixo do motor. E aí não adianta você mandar para retífica, porque não compensa. É melhor você comprar um motor novo, custa R$10.000, compra e aí troca o motor do carro. Irmão, você imagina quantos pensamentos passaram na minha cabeça? Como é que eu vou levar mais? Como é que vai ser? Como é que eu vou cuidar e tal? E aquele pensamento, todo aquilo, e aí vinha o pensamento, né? Os problemas, eles não param. Né, dificuldades vindo, tribulações vindo. Nós levamos o carro lá no mecânico, né, na oficina, eles começaram a fazer outros testes, aí falavam assim, na hora que eu cheguei lá no mecânico, né, o mecânico pegou e falou assim, eu te conheço. Aí eu falei assim, eu não te conheço, mas eu já tive aqui no lado, na casa do Igor. Aí alguém lá de dentro da oficina pegou e falou, você que fez o casamento do Igor? Eu falei, foi. Ele falou, eu estava lá também. Falei, olha que legal, né? E aí conversa vai, conversa vem, eles estão fazendo os testes ali no carro, e aí de repente o mais velho, né, pediu pro filho dele, né, falou, vai lá dentro, o pai, né, pediu pro filho, vai lá, busca e tal coisa. Aí ele vira pra mim e ele falou, e como é que tá a saúde da sua esposa? Falei, você tá sabendo? Ele falou, sim, a Kaliane pediu pra mim estar orando por ela. Eu falei, então, a gente tá nessa dificuldade, assim, assado, né? Vai ter essas informações e tal. E aí, enquanto eles olhavam o motor, eles falavam assim, ué, mas que estranho. Olha, mas isso aqui, que estranho. E naquela hora eu senti uma paz de Deus, irmãos. Paz. O problema estava ali estabelecido. Não tinha resolvido. Mas eu estava em paz naquele momento, diferente de quando eu estava aqui no parque. E aí, eles falaram assim, o William falou, Nés, dá uma volta aí. Eu falei, não, mas eu tô indo para Piracicaba. Não, pode ir. Eu falei, não, mas eu tô com uma informação ali que eu perdi o motor, como é que eu vou e vai dar um problema aí? Onés, dá uma volta, vai lá na pista então, vai lá na pista, dá uma volta lá na pista, acelera e vem aqui, passa aqui, se o motor aquecer alguma coisa aí, a gente não dá, mas vai lá, dá uma volta. Dei a volta, na hora que eu chego, aqueceu o motor, eu falei, pelo visto aqui não. Ele falou, então pode ir para Piracicaba. Eu tava chegando, vindo de Limeira, né? Na hora que começou a dar o problema, eu tava em ligação com os meus pais. Eu falei pra eles, pai e mãe, tá dando um problema no carro aqui, eu vou desligar. Eles falaram, tá bom, né, porque a gente tá indo pro culto agora. Aí aconteceu tudo isso. Eu saí do mecânico, pego o telefone, ligo de novo pros meus pais, eu sabia que eles estavam no culto, e aí eu ia falar pra eles assim, ó,
já compartilha aí que o carro tá andando. Eu não sei se vai dar problema depois, mas já compartilha aí que Deus tá agindo. Liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe, liguei pro meu pai e pra minha mãe, liguei pro meu pai 4 vezes pra cada um, liguei pro meu pai e pra minha mãe, liguei no Zap, não atendi, eu sabia que eles estavam no culto, né? Fui gravar, 8 horas da noite, estou voltando de Piracicaba. Ligo pros meus pais e conto pra eles. Na hora que eu tô contando, meu pai falou assim, vou até sentar, Onés. Vou até sentar que agora já, né? Aí, na hora que ele ouviu tudo, a minha mãe pegou e falou, Néias, que horas foi isso aí tudo? Eu falei, começou 2h40 na hora que começou o problema, né? Mas eu saí daqui para Piracicaba, era 13h50, 3h50, então foi todo esse tempo. Ela falou, nesse momento aí, nessa hora, o pastor Jackson pediu para a gente compartilhar a situação de vocês. E ele pediu para a igreja orar impondo as mãos sobre nós, em favor de vocês. Foi na hora que eu senti a paz. Falei, tá tranquilo. Postei na internet, uma irmã lá de Piracicaba manda um texto emocionada, falando, eu estava no serviço, 3h da tarde, Deus pediu para mim orar por vocês, me emocionei orando por vocês, estou agora emocionado escrevendo esse texto, e foi no mesmo horário. Irmãos, quando a gente vai passando os desertos da vida, a gente precisa ter uma convicção. Que convicção é? Que Deus nos conduz, porque senão nós vamos enlouquecer. É saber, Deus, eu não estou entendendo por que logo agora vai dar problema nesse carro, amanhã eu tenho que ir no mecânico de novo, ver o que está acontecendo, né? Não quiseram o valor do socorro, não quiseram o valor do óleo, não quiseram, voltei às 8 horas da noite, passei lá, eu falei, quanto que foi o serviço? Nós não queremos receber. Receba a bênção, eles falaram, receba a bênção e vai embora, né? Eu falei, deixa eu mandar uma pizza aqui para vocês, não, nós não queremos, nós fizemos isso porque Deus mandou. Irmãos, essa convicção de que Deus está conosco. Quando nós começamos o processo com a Má, eu recebi uma mensagem, e a mensagem que eu recebi foi a seguinte, nessas palavras, Onéias, não fuja. Deus o levantou para esse momento e para essa situação. Permaneça firme no lugar que Ele lhe colocou. Que o Senhor fortaleça seu coração, renove as suas forças e o sustente em cada passo dessa caminhada. A palavra que mais chamou a minha atenção foi não fuja. Esse irmão falou assim, foi Deus que te levantou para esse momento. E quando a gente olha para esse texto, é o que Deus está falando. Deus nos conduz para os desertos que nós passamos. Não queira fugir. Eu não sei que deserto você está passando, mas pense nele. Se você já passou pelo deserto, dê glória a Deus. Mas já vai se preparando para o deserto que você vai entrar. Porque a nossa vida é assim, ou a gente está saindo do deserto, ou a gente está vivendo o deserto, ou nós vamos entrar num deserto. E não é muitas vezes que nós escolhemos, é porque é Deus que nos conduz. E aí você vai ter que tomar uma decisão no que você vai crer. Por exemplo, Jó 42:2. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não adianta eu falar, esse deserto é porque deu errado na minha vida. Não, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Eu preciso crer que Deus conhece o motor do carro, que Deus conhece a saúde da minha esposa, que Deus sabia o momento de enviar a Safira, que Deus conhece a sua vida, os detalhes daquilo que você passa, Deus conhece. Então, ou eu escolho confiar nesse Deus soberano, ou eu vou ter que confiar no acaso. Ou eu vou ter que achar que eu sou Deus da minha vida e que eu tomo as decisões. Irmãos, nós preferimos crer que existe um Deus soberano, que cuida, que dirige, que orienta. E aí, o texto diz que o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto, e o texto diz o quê? Versículo 1, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2 diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É interessante que esses 40 dias aqui nos lembra de Moisés no deserto, nos lembra de Elias no deserto, lembra o povo, os 40 anos no deserto, e é interessante que o tentador, ele aparece no momento do esgotamento. Jesus passou 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E o tentador chegou em que momento? No momento do esgotamento físico que Jesus teve.
Jesus teve fome depois de 40 dias. Esse aqui era um dos versículos que meu pai usava para que eu emagrecesse. Ele falava assim, Onéias, Jesus ficou 40 dias e 40 noites, só depois de 40 dias e 40 noites que ele teve fome. Como é que pode tu ficar um dia só sem comer e já ficar com fome? Então você tem condições de ficar 40 dias e 40 noites também sem comer, como Jesus. Jesus ficou 40 dias e 40 noites, teve fome, e aí Satanás o chega. Ele pode chegar para nós também no momento de fartura, não há dúvida disso. Só que ele vai chegar de uma forma mais disfarçada na fartura, né? Na escassez parece que ele já chega um pouco mais escancarado. O diabo ele tenta no momento oportuno. E essa tentação, eu coloco essa seta aqui, porque ele está sempre querendo nos puxar para baixo. Ele está sempre querendo fazer a gente cair. E no mesmo deserto, irmãos, no mesmo deserto, Deus está nos conduzindo. Deus quer nos qualificar, Deus quer nos usar, Deus quer que a nossa fé seja aperfeiçoada, mas no mesmo deserto o diabo está nos tentando, para que a gente caia, a gente abandone ao Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala que Deus não tenta ninguém. Lembre disso, Deus não quer que você peque. Mas Deus, eu estou com muito problema. Sim, mas Ele não quer que você peque. Ele quer que você seja aprovado, não fuja do deserto. Foi Deus que te levantou nesse deserto. Foi Deus que te usou, está te usando nesse processo. A Marilis falou esses dias, depois de receber um cuidado dos irmãos, ela pegou e falou assim, estou me sentindo Frodo. Lembra o Senhor dos Anéis? Ele tinha que levar o peso do anel. Não era outro, era ele. E aí lembra do Sam? Chega naquela hora como amigo, fala assim, eu não posso levar o anel, mas eu posso te levar. Irmãos, como isso é verdade na nossa vida. Nós não conseguimos levar o peso do coração de uma mulher que acabou de nascer o nenê e enfrenta um câncer. Eu, como marido, não consigo fazer isso. Não consigo carregar esse peso. Esse peso é dela. É ela que lida com os pensamentos. É ela que lida com a aflição. O que eu posso é carregá-la. O que eu posso é amparar. É isso que nós podemos fazer. Então, nos momentos de dificuldade, Satanás quer que você caia, que você abandone. Mas o Senhor te levanta para esse momento, te levanta no deserto e quer usar a sua vida. E aí ele vai oferecer algo para Jesus aqui no versículo 13 e 4. Olha o que ele diz. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és filho de Deus, manda essas pedras aqui se transformarem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás chega aqui para Jesus e fala assim, visto que você não é o filho de Deus, você não estava no batismo, não veio uma voz do céu, as pessoas ouviram, visto que tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A tentação aqui é relacionada ao físico, à carne, o próprio benefício. E aí Jesus responde que o homem não vive pelo pão de trigo, ele vive pelo pão do céu. Ele vive pela palavra de Deus. Ele está citando Deuteronômio, aquele versículo que a gente leu no versículo 3, a gente leu 8:2. Jesus está citando 8:3. Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Israel esteve no deserto, Israel experimentou o maná, Israel teve fome, Israel foi provado no deserto, mas Israel caiu, ele murmurou. Agora está o Filho de Deus no deserto e Jesus não vai falhar como Israel falhou. Jesus vai permanecer fiel. Por quê, irmãos? Porque a nutrição espiritual tem prioridade sobre o sustento físico. Eu ouvi, na verdade, alguém uma vez que falou assim, eu fiz um compromisso. Eu não tomo café da manhã sem antes meditar na palavra. Eu não vou alimentar o meu corpo sem antes ter alimentado a minha alma. Porque é alguém que crê nisso. A nutrição espiritual tem prioridade sobre a nutrição física. Hoje nós usamos a Bíblia na internet, no celular, em aparelhos eletrônicos. Lembra quando não tinha? E era só livro físico, né? E aí era muito legal, muito interessante, na verdade. Legal não era, mas quando ficavam Bíblias no prédio da igreja a semana toda.
E aí a pergunta sempre era, como é que a pessoa está se alimentando? Como é que ela está se nutrindo espiritualmente? A mesma palavra que criou o mundo, que nos redimiu na cruz, é a palavra que nos sustenta no deserto. Não é o dinheiro, não são os contatos, não é a saúde, não são as ferramentas. A provisão que eu e você, nós precisamos é a palavra de Deus. No deserto, Deus não nos sustenta com recursos do mundo. No deserto, irmãos, não tem nada que vai nos sustentar. Nada, dinheiro nenhum. O que nos sustenta no deserto é a palavra do Senhor. É o que nós precisamos. O Salmos 19, versículo 7, fala que a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O que nós precisamos para ter a nossa alma revigorada é a palavra do Senhor. E Jesus viveu isso. E Jesus falou isso. Em quarto lugar, o diabo propõe colocar Deus à prova para saber se ele realmente cuida. Olha o que diz aí no versículo 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou numa parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Essa aqui é uma tentação aqui que eu, pelo menos, fiquei com uma séria dificuldade de interpretar. Até entender que o que Satanás está querendo falar para Jesus aqui é, visto que, né, ele volta de novo na questão da identidade. Visto que é filho de Deus, né, faça isso. Se jogue daqui, né? Deus vai te cuidar, porque afinal de contas, não é palavra? Você não citou a palavra, Jesus? Então vou citar também. A palavra diz no Salmo 91, né, que o Senhor vai cuidar de você. Ele dará ordem aos seus anjos e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra, Jesus. Só que Satanás, irmãos, ele manipula a palavra segundo o seu interesse. Ele fez isso no Éden, ele deu uma pequena adaptada na palavra lá, e aí agora ele está fazendo isso de novo, só que ele omitiu uma frase aqui. Lá no Salmo 91, 11 e 12, diz assim, ó, para que o protejam em todos os seus caminhos. Deus sim vai dar ordem aos anjos. Para quê? Para que protejam em todos os seus caminhos, inclusive no deserto. Ele vai dar ordem no deserto, para os anjos no deserto, para nos proteger, para proteger o Filho de Deus. E aí a resposta de Jesus é, Deus não deve ser colocado à prova. Então você quer que eu pule daqui para mostrar que Deus está cuidando de mim no deserto, 40 dias com fome sendo tentado? Eu não preciso provar para ninguém que Deus está cuidando, que o Pai está cuidando, que Ele está me protegendo. Irmãos, da mesma forma nós, quando nós estamos sofrendo, nós queremos provas de Deus. Sim ou não? Deus, o Senhor me ama? Deus, o Senhor me ama? O Senhor vai, e aí você preenche a frase. Deus, se o Senhor está comigo mesmo, o Senhor vai, e aí você preenche a frase. Se o Senhor cuida de mim de verdade, Deus, o Senhor vai responder a minha oração. Não é isso que a gente faz, irmãos? E Jesus fala, não coloca à prova o Senhor teu Deus. Por quê? Porque Deus está te protegendo. Quem te conduziu para o deserto? Foi Deus. E Ele está protegendo, Ele está cuidando, Ele nos ama. Muitas vezes nós queremos que Deus prove que está conosco. Eu preciso pagar a conta nesse dia exato. Deus, se o Senhor me ama, o dinheiro vai aparecer na conta, eu vou pagar. Às vezes o dinheiro não aparece. E aí a gente acha que Deus não está cuidando de nós. Trabalho com aconselhamento bíblico e eu já ouvi situações extremamente difíceis de várias pessoas. Para algumas delas, dependendo da situação, eu consigo dizer, você não está adorando ao Deus verdadeiro das Escrituras. Você está adorando um Deus que você projetou na sua mente. Uma vez alguém falou, pessoa falou, eu creio num Deus Papai Noel. Eu creio num Deus Papai Noel. Aquilo que eu peço para Deus, Ele tem que me dar. É esse o Deus da palavra? O Deus da palavra é um Deus soberano que faz a vontade dele e que cuida de nós mesmo nos momentos difíceis.
Nós queremos que Deus prove que nos ama para receber a cura de uma doença, a provisão de uma necessidade, ter a resposta de uma oração, ter uma comprovação sentimental. Deus, eu preciso sentir o Senhor. Se o Senhor de fato me ama, se o Senhor de fato existe, eu preciso sentir. Irmãos, confiar em Deus não é obrigar a fazer o que eu quero. Vamos ler juntos? Confiar em Deus não é obrigar a fazer o que eu quero. Ter fé é confiar, mesmo quando ele não faz o que eu quero. É fácil ou é difícil isso, irmãos? Ter fé é confiar, mesmo quando Deus não faz aquilo que a gente está pedindo. Confiar. E aí o que o texto nos ensina é: não coloque Deus à prova. Não fale para Deus, se o Senhor me ama, o Senhor vai fazer isso, porque Ele nos ama, porque Ele cuida, porque Ele protege, Ele dá ordem aos seus anjos. Não coloque Deus à prova. O diabo não para por aí, ele faz a terceira tentação. O diabo oferece agora glória sem cruz. Olha o versículo 8 a 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso aqui eu te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Satanás aqui está oferecendo um atalho para obter glória sem sofrimento. Porque Jesus é o rei do universo. Os reinos pertencem a quem? A Ele. Mas Jesus precisava passar pela cruz. E o que Satanás está oferecendo para ele: eu posso te dar tudo isso sem você sofrer. Sem você passar pela cruz. É só você me adorar. E Jesus fala: não, a adoração é só o Senhor. Ter algo aqui que Satanás está oferecendo para Jesus, esses reinos, iria custar o quê? A adoração. Iria deixar de adorar o Pai para adorar a Satanás. A pergunta é: será que os fins justificam os meios? Será que os fins... E aqui é interessante a gente pensar em reinos e posses, né? E aí automaticamente a gente pensa no nosso emprego, no seu emprego, né? Será que vale a pena? Os fins vão justificar os meios? Será que vale a pena comprometer a ética cristã no processo? Ou eu tenho que adorar a Deus também no processo? Será que o que eu desejo mais? As posses, os recursos, os reinos, a glória, ou adorar ao Senhor? Ao invés do poder terreno, Jesus afirma que o culto é exclusivo a Deus. Não vou adorar. Não vou ceder, não vou mentir, não vou enganar, não vou fraudar. A adoração é exclusiva a Deus. Jesus sabia que antes de sofrer, antes de entrar na sua glória, ele iria passar por sofrimento. Ele falou isso para os seus discípulos. Ele ia passar pela cruz. Então a fé não é apenas você adorar a Deus quando tudo está bem. A fé não é apenas para você adorar a Deus quando tudo está bem. A fé é colocada à prova no deserto quando você, mesmo com lágrimas, diz: adorarei ao Senhor, o meu Deus, e só a Ele prestarei culto. Vamos ler juntos? A fé não é apenas para você adorar a Deus quando tudo está bem. A fé é colocada à prova no deserto, quando você, mesmo com lágrimas, diz: adorarei ao Senhor, o meu Deus, e só a Ele prestarei culto. Conversava com alguém da igreja um tempo atrás, essas semanas. A pessoa mandou... A gente tem recebido várias mensagens, irmãos, extremamente encorajadoras. Muito obrigado a todos os irmãos pelas orações, pelas palavras, pelas cartas e os áudios. Esse foi um áudio, lembrei aqui agora. Recebi alguns áudios essa semana. E a pessoa falou: Nés, eu lembro uma vez que você falou na mensagem isso. E eu estava sentado e eu falei assim: isso é fácil, porque o problema não é tão grave. E agora, vocês passando por isso, agora eu tô vendo que aquilo lá era verdade. Pessoa falando, né? Pessoa falando.
E a pessoa falou assim: eu confesso que para mim a minha fé é para os momentos bons. Eu não sei o que eu faria se Deus tocasse nos meus amados, se Deus tocasse nos meus queridos. Eu não sei se a minha fé é para esses momentos. A fé, irmãos, verdadeira é para os momentos do deserto. É para os momentos sem atalho. Não existe glória sem sofrimento. Quando deu problema no carro, eu cheguei em casa e falei para a Má assim: meu Deus, é quanta cicatriz na alma. Eu quero ver como é que eu vou chegar no céu com esse tanto de cicatriz. A gente vai chegar no céu. Mas é cada dilema como homem, os homens sabem disso. As preocupações que a gente passa para cuidar e proteger as pessoas que a gente ama, né? As mulheres têm preocupações também. Mas o peso dos homens, assim, os homens mesmo, né? Que têm o cuidado, assim, cara, eu quero cuidar e proteger dos meus. É um peso grande. Você fala assim, ó, o que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou, né? Como que eu resolvo esse problema? A fé não é apenas para quando você adorar a Deus apenas quando tudo está bem. A fé ela vai ser colocada à prova no deserto. E aí a gente vai ter que dizer mesmo com lágrimas: eu adorarei ao Senhor o meu Deus. E eu só vou prestar cultos a Ele, mesmo que eu morra. Amém? Mesmo que eu sofra. Amém? Mesmo que eu perca. Amém? Adorar apenas ao Senhor. Isso não é fácil, irmãos. Satanás também oferece para mim e para você glória sem cruz, glória sem sofrimento, atalhos. O diabo sempre vai oferecer um atalho. O problema não é o destino, o problema não é a glória, o problema é como que você obtém a glória. E a glória para o cristão ela é obtida por meio do sofrimento. Digamos que eu bata a cabeça e eu comece a pregar a partir de domingo que vem que é possível ter glória sem sofrimento. A igreja vai crescer ou vai diminuir? O que os irmãos acham? Vai crescer. Talvez você pare de vir. Que você fale, isso aí não é o evangelho verdadeiro. Mas é o que as pessoas querem ouvir. Glória sem sofrimento. As pessoas não querem emagrecer sem academia e sem alimentação? Amém, né? Como seria bom, né? Dar uma injetada aqui na barriga, né? Dorme, aí acorda, -5, né? -5 e assim vai. Mas a vida é assim? A vida não é assim. Os grandes que conquistam, né, alguma coisa no esporte é base de muito sofrimento. Então Jesus adorou ao Senhor sem pegar atalhos. E aí o texto termina dizendo: então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha que interessante, isso aqui é importante a gente lembrar do Éden, que Adão e Eva caíram no jardim e Jesus triunfa no deserto. Quando Adão e Eva caíram no jardim, o que Deus envia? Anjos para impedir que eles voltem ao jardim, não é verdade? Agora que Jesus triunfou, os anjos são enviados para servir o filho obediente, vitorioso, qualificado. Jesus, ao vencer agora no deserto, ele está mostrando: eu sou um Salvador qualificado para salvar todo aquele que crê. Adão e Eva caíram no jardim, mas Jesus triunfou no deserto. Jesus é vitorioso. Mateus está apresentando Jesus como verdadeiro filho. Israel passou no deserto, foi provado e caiu. Jesus passou pelo deserto, foi tentado e triunfou. Israel teve fome, Jesus teve fome, só que Israel murmurou. Jesus teve fome, só que adorou, permaneceu fiel. Jesus se recusou a testar ao Pai. Já Israel quis colocar Deus à prova. Israel se desviou para outros deuses. E Jesus falou: só a Deus deve ser dado o louvor. Jesus nunca pecou, seja por palavras, ações ou desejos. Ele derrotou a tentação com a espada do Espírito, que é a palavra. Sempre ele respondeu: está escrito. Ele conhecia a palavra de Deus. Então a vitória de Cristo revela que ele é o Salvador qualificado para todo aquele que nele crê. O que nós devemos fazer à luz desse texto aqui que nós vimos de Mateus 4? Irmãos, nós devemos, em primeiro lugar, nos arrepender. Nos arrepender do quê? De que nós buscamos prazer físico no lugar da satisfação em Deus. Não é verdade?
a gente valoriza mais esse corpo do que a nossa nutrição espiritual. Se arrepender do quê? De duvidar de Deus. Nós duvidamos que Deus nos ama, nós duvidamos que Deus cuida de nós duvidamos que Deus nos protege. Por quê? Porque nós estamos no deserto, o sol está queimando, as necessidades estão surgindo e o diabo está tentando e a gente fala: Deus, cadê o Senhor? Eu estou contigo, eu não te deixei. E por sinal, eu que te levei aí para o deserto. Não para você cair, mas para que sua fé fosse aperfeiçoada. Irmãos, nós devemos nos arrepender de recorrer a ídolos, ao invés de dar glória ao Deus verdadeiro. Nós devemos louvar a Jesus porque ele triunfou. Onde Adão caiu, Israel caiu, onde nós caímos, eu e você, nós caímos, nós cedemos às tentações. Nós fraquejamos, a gente é fraco. A gente não consegue. Você está saindo dessa mensagem falando assim: ó, eu vou ser igual a Jesus. Eu vou recusar atender uma necessidade física para me alimentar da palavra. Eu vou sair daqui disposto a não colocar mais Deus à prova. Achar que Deus não cuida de mim, eu vou sair daqui adorando só a Deus e não aos ídolos. O problema é que ali na esquina a gente já vai cair, irmãos. Porque a gente é pecador. A gente cai, a gente tem que se arrepender disso. No deserto, alimente sua alma com a palavra de Deus. Não é dinheiro, não é recursos, não é tratamentos. Isso tudo é instrumento de Deus, como providência dele, mas o que nos sustenta é a palavra. Em terceiro lugar, não coloque Deus à prova para ter certeza que ele cuida de você. Não faça isso. Deus cuida, Deus ama, Deus protege. Não queira o milagre, né? Mais do que o Deus de milagres. Eu peço por milagre, eu peço por cura, eu peço para Deus intervir, mas o meu coração tem que estar no Deus que cura, no Deus que faz milagre, no Deus que intervém. Porque se ele não curar, porque se ele não atender a minha oração, a nossa resposta deve ser como Jesus: só a ele prestarei culto. Em quarto lugar, rejeite os atalhos que prometem glória sem cruz. Antes do céu tem a cruz. Antes do céu tem a cruz. Diga comigo: antes do céu tem a cruz. Rejeite os atalhos que prometem glória sem cruz. Em quinto lugar, memorize a palavra para você conseguir passar pelos desertos da vida. Memorize a palavra. Tem gente que fala assim: eu não consigo memorizar. Consegue. Você sabe o seu nome, sabe onde você mora, você sabe o que você comeu, você sabe, né? Um monte de coisa, o seu time de futebol, quem joga no time, você sabe. Você consegue memorizar. Dedique-se para memorizar a palavra, porque você vai passar pelos desertos da vida. Em sexto lugar, corra para Jesus, porque ele é o sumo sacerdote misericordioso, pois passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. É para ele que a gente deve correr. Jesus, me ajuda, Senhor. Estou fraco, eu vou cair. Corra para Jesus. Em penúltimo lugar, não esqueça que o deserto não é o fim. O deserto não é o fim. Nós estamos só de passagem por ele. Pode ser que ele seja um pouquinho demorado, mas ele não é o fim. Em último lugar, adore a Deus também no sofrimento. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, nos ajude. Nos ajude a praticarmos esse texto. Nós precisamos do Senhor. Nós nos arrependemos de priorizar o físico ao invés da alma. Pedimos perdão das vezes em que nós duvidamos, colocamos o Senhor à prova e achamos que o Senhor não está cuidando de nós. O Senhor está, mesmo quando está doendo, mesmo quando estamos com fome, mesmo quando estamos no deserto, o Senhor está cuidando, o Senhor está protegendo. Ajuda-nos a confiar em Ti. E ajuda-nos a adorar só o Senhor. Apenas ao Senhor, e não adorarmos aos ídolos. Que o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, seja engrandecido, ó Pai, na nossa vida, até mesmo nos desertos que nós passamos. Que a palavra do Senhor possa sustentar a cada um desses meus amados irmãos aqui, a passar pelos desertos que cada um tem passado. E se nós sairmos do outro lado vitoriosos, o mérito não é nosso, o mérito é de Cristo Jesus. Então ajuda-nos a correr para Ti em todo momento. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.
Vamos louvar ao Senhor.